Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 8. Hebreus 11, a partir do verso 8. Amém? Glória a Deus, diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só, aliás, de um já amortecido, será uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Verso 15. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram à pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Verso 17. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para o sacrificar, seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Verso 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, e adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxito dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Até aí, vamos orar. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos, Senhor, como um só homem para ouvirmos a sua palavra, em um só coração, Senhor, para recebermos a sua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos ouvirmos e compreender. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor derrame o seu Espírito, Senhor, de maneira que nós possamos compreender, de maneira que o nosso coração possa ser quebrantado, de maneira que o nosso coração possa ser cheio, Senhor, da sua alegria, da sua paz, do seu discernimento, do seu entendimento, para que nós possamos ter força para caminharmos essa caminhada. E eu te peço, ó Deus, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor me conceda graça, para que eu possa, assim como os apóstolos, o Senhor concedia, Senhor, no abrir da minha boca, anunciar a sua palavra, que eu apenas abra a minha boca e que o Senhor fale, para que todos possam saber que tu, Senhor, és Deus e que não há outro além de ti, e que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, que não há outro além, que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Que todos nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e confessá-lo como nosso único Senhor e Salvador. Que nós possamos, Senhor, ser ouvidos nessa noite, que o nosso culto possa ser aceito, que o Senhor possa fazer parte no nosso meio, no nome do nosso Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos em Hebreus e hoje nós veremos algumas características da fé, veremos os exemplos dos patriarcas, né? O autor aos Hebreus, né? Como aquela comunidade de Hebreus, ela estava sendo tentada a abandonar a fé. O problema da igreja de Hebreus era por causa da perseguição, eles estavam sendo tentados a abandonarem a fé. Para que eles não abandonassem a fé, o autor ele foca em demonstrar a grandeza de Jesus. Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que a lei, Jesus é maior do que Arão, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior do que o levita, Jesus é maior do que o sacerdote, Jesus é maior do que tudo. E ele vem nesse foco, nesse pensamento, lá do capítulo 1 até no capítulo 11, demonstrando
que Jesus ele é maior, para que aquela comunidade de hebreus não deixassem Cristo e voltasse para o judaísmo, que era o foco deles. Aqui no capítulo 11, o autor ele vai usar o exemplo daquelas grandes figuras, dos grandes heróis do passado, que viveram na fé, que agradaram a Deus na fé, para que aquela igreja soubesse que se elas deixassem a fé, elas estariam desagradando a Deus e estariam perdendo o foco. O objetivo do autor em demonstrar essa grande galeria de heróis aqui era demonstrar para aquela comunidade de hebreus que a maneira certa de viver e agradar a Deus é pela fé. E que se eles deixassem a fé e retroceder para o judaísmo, que não tem nada a ver com fé, a religião judaica, tudo se baseia em mérito próprio, eles estariam retrocedendo, eles estariam deixando o que tem valor para voltar àquilo que não tem valor. Então nós vemos que o autor aos Hebreus, ele começa desde o verso 1 do capítulo 11, desde o capítulo 10 ele começa a fazer menção da fé. Nós vemos que ele cobra da igreja perseverança, no verso 36, o autor ele vai dizer que a necessidade da igreja é de perseverança, diz aí, verso 36, capítulo 10. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. A igreja precisava disso, a igreja precisava de perseverar. Por quê? Eles estavam sendo tentados a deixar a fé. E o autor diz, vocês precisam perseverar. A sua necessidade é de perseverança. Vocês não têm necessidade de mais nada, mas de perseverar. Muitas vezes a nossa necessidade também é essa. Você não tem necessidade de comer, de vestir, você tem tudo isso. A nossa necessidade principal é de perseverar. Perseverar em quê? Ele diz, em fazer a vontade de Deus para que nós possamos alcançar a promessa. É só nessa perseverança em fazer a vontade de Deus que nós podemos alcançar as promessas. Então o autor ele é bem claro em dizer, nós precisamos perseverar em fazer a vontade de Deus para alcançar as promessas. Aí ele já introduz a questão da fé. Ele já vai introduzir o assunto que ele vai tratar no capítulo 11, que é acerca da fé. Aí ele diz, verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, ele vai citar o profeta Abacuque, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Glória a Deus por isso, Jesus vai vir e não vai tardar. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aqui nós vemos como que Deus quer que aquele que espera Jesus viva. Nós precisamos viver pela fé. E ele vai dizer o que é fé? Fé é certeza, não é um salto no escuro. O que é um salto no escuro? É você pular num lugar sem saber o que tem lá. Pular num quarto escuro sem saber que é fundo, sem saber que tem pregos, sem saber que tem cobras. A fé não é um salto no escuro. A fé é certeza. Nós sabemos o que nos aguarda. Então ele diz, o meu justo viverá pela fé e se retroceder, nele não se agrada a minha alma. Nós vemos que Deus diz que o justo, que nós cremos, vivemos pela fé. E que se nós voltarmos atrás, ele não se agrada. Ele não se agrada daquele que retrocede. Ele não se agrada daquele que volta atrás. E o autor vai dizer, nós não somos, verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ele acrescenta um pequeno detalhe. O problema não é somente retroceder. O problema não é voltar atrás. O problema é porque todo aquele que volta atrás, ele volta atrás para a perdição. Ele volta atrás para a condenação do inferno. Todos aqueles que estão em Cristo e viram as costas para Cristo, eles estão retrocedendo para a perdição. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Desde que os mortos sepultem seus mortos, nós vemos Jesus sempre dizendo assim, o foco é sempre adiante, o foco é sempre em frente. Ele diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. A nossa alma ela é conservada pela fé. Nós recebemos a salvação e a salvação conserva a nossa alma pela fé. A salvação é unicamente pela fé, somente pela fé. É um dos slogans da Reforma, um dos tópicos da Reforma Protestante. Lutero diz, os reformadores dizem que a salvação é somente pela fé, independente de obras. Então a salvação é pela fé. Todo aquele que crê, todo aquele que olhar para Cristo, que acreditar nele, esse é salvo. E no capítulo 11, ele começa a dar uma série de exemplos de homens que alcançaram algo extraordinário. Alcançaram algo maravilhoso, alcançaram algo perfeito que era
que é o ato de obter um bom testemunho de Deus, de ter agradado a Deus pela fé. Ele vai citar os primeiros crentes, né? Ele vai citar o esclarecimento da fé, como que a fé nos mostra que o mundo foi criado, que o universo foi criado, que todas as coisas foram criadas pelo espiritual, aquilo que nós não vemos. Aí ele vai citar os primeiros crentes, né, que era Abel, que pela fé ofereceu a Deus um sacrifício que Deus se agradou e obteve um bom testemunho de Deus. Depois ele cita Enoque também, que foi ele e Abel foram os primeiros crentes, né, que andou com Deus. Enoque numa geração perversa, uma geração que Deus ia destruir, né, que é a geração pré-diluviana. Enoque conseguiu andar com Deus. Nós vemos que não é difícil, né, não é algo impossível andar com Deus, uma geração perversa como a que nós estamos vivendo. Eu acredito que a nossa geração ainda não chegou perto do dilúvio, da pré-diluviana. Está perto, mas não chegou naquele ponto. E naquela época, um homem conseguiu andar com Deus a ponto de Deus levar vivo para o céu. Diz que Enoque não foi morto. Enoque não, Deus levou antes que ele morresse, porque ele andou com Deus. Ele cita o exemplo de... Ele diz aí o benefício da fé. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então ele deixa claro aqui que sem a fé é impossível agradar a Deus. E ele cita mais um exemplo, que é o exemplo de Noé, que ouviu a palavra de Deus, que recebeu a revelação de Deus, que creu na revelação de Deus, que aparelhou uma arca, salvou a sua família e por esse crer, por essa fé, ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós vemos, né, que é uma figura maravilhosa. Noé, ele só foi salvo porque ele creu. Assim como Abraão, assim como todos os heróis da fé só foram salvos porque creu. Assim como nós. Só seremos salvos se nós crermos verdadeiramente. Nós vemos que nós só seremos salvos se nós crermos. Se nós cremos que Cristo é a salvação, se nós entrarmos na arca como Noé entrou, nós até vimos, né, foi sexta-feira, que não é fácil entrar na arca, ainda mais se ela for um barco no deserto onde que não chove. Da mesma maneira que não é fácil crer no Jesus que pede renúncia de um mundo que as pessoas têm como sendo o auge do prazer. As pessoas buscam tanto prazer, tanta realização nesse mundo, que não é fácil crer num Cristo que pede renúncia. Então muitas pessoas não estão entrando na arca estando em Cristo. Aqui, a partir do verso 8, o autor ele continua citando exemplos. Ele vai mudar agora o foco para os patriarcas. Ele cita esses homens, Abel, que foi um dos primeiros, Enoque e Noé, para dizer que no início a forma de agradar a Deus era pela fé. Aí ele vai citar os patriarcas para demonstrar que os patriarcas também agradaram a Deus pela fé. E nos dias de hoje a única maneira de agradar a Deus é pela fé. De maneira que se eles retrocedessem, se eles deixassem a fé, eles estariam deixando totalmente o caminho. Eles estariam deixando totalmente o foco, eles estariam perdendo o caminho. Hoje nós veremos os exemplos dos patriarcas, como eles viveram e venceram pela fé. Os patriarcas, eles obtiveram o testemunho de agradar a Deus porque eles viveram pela fé. Eles fizeram a vontade de Deus naquela época e eles fariam a vontade de Deus em qualquer época, porque eles viviam pela fé. Então o primeiro exemplo que nós temos aí é o exemplo de Abraão. E com esse exemplo de Abraão, nós vemos algo importante acerca da fé. Nós vemos que a fé, ela expressa obediência. Através do exemplo de Abraão, nós vemos que a fé, ela expressa obediência. Verso 8 diz assim, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Então, a fé, ela expressa obediência. Aqueles que são da fé, eles obedecem. Quando Abraão foi chamado, Abraão estava na casa do seu pai, Abraão estava na sua parentela, Abraão estava no seu povo, e Deus chega para Abraão e fala, sai da casa do seu pai, da casa da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não questiona para onde, como, quando, quem que eu devo levar, o que eu devo fazer. Abraão apenas obedece. Abraão apenas obedece. E diz assim,
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Então nós vemos que a fé aqui, ela retrata, né, ela expressa a obediência. Todos aqueles que são da fé têm prazer em obedecer a Deus, ainda que não entenda. Muitas vezes nós precisamos obedecer a Deus sem entender. Por quê? Muitas vezes nós não temos entendimento de muitas coisas que Deus nos pede para fazer, mas nós precisamos obedecer a Deus, porque a fé é isso. Fé é obediência. Você obedece um Deus que te chamou. Se Ele te chamou, você precisa ir disposto a fazer a vontade de Deus. Se você ouviu o chamado de Deus, você precisa estar disposto a o quê? A obedecer. A obedecer. A fé, ela expressa obediência. Todos que são da fé não questionam a vontade de Deus, simplesmente a obedecem, porque sabe que a vontade de Deus ela é boa e que ele está seguro. Abraão, ele ouviu o chamado de Deus, ele obedeceu e ele sabia que ele estava seguro. Deus aparece para Abraão tantas vezes e promete que ele seria o escudo de Abraão, né? Ele seria a proteção de Abraão. O que um ser humano pode querer mais do que isso, do que ter Deus sempre com ele, em todas as suas peregrinações? Segundo ponto que nós vemos aqui é que a fé, ela expressa coragem de caminhar. Aquele que tem fé, ele tem coragem de perseverar, de continuar caminhando. Ele não retrocede, ele não volta atrás, porque ele quer sempre permanecer em frente. Verso 9, ó. Pela fé peregrinou, ele caminhou, ele andou, ele não pensou nem um momento em voltar para Ur dos Caldeus. Abraão foi chamado, obedeceu, mas em nenhum momento, nem ele, nem Isaac, nem Jacó pensou em voltar para Ur dos Caldeus. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Pela fé, ele peregrinou ali morando em tendas com Isaac e Jacó, naquele deserto, né? Ele peregrinou habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Ou seja, eles peregrinaram na terra que ia ser deles, como em terra alheia. Eles haviam recebido a promessa de que aquela terra seria deles, eles creram naquela promessa, mas eles não receberam aquela promessa. Eles não receberam aquela terra, eles apenas peregrinaram nela como em terra alheia. Então nós vemos aí que a fé ela nos dá coragem, a fé expressa coragem para continuar andando. É isso que o autor aos Hebreus quer dos Hebreus, quer que eles tenham coragem para continuar em frente. Eles estavam querendo voltar atrás por causa da perseguição, por causa do sofrimento, por causa de eles já haviam passado por muitos momentos difíceis, mas agora eles estavam querendo voltar atrás. O autor diz, não, Abraão, que é o pai dos judeus, né, que são o nosso pai, Abraão, que é o pai daqueles que têm fé, que é o pai da nação de Israel, pela fé Abraão peregrinou. Ele, Isaac e Jacó peregrinaram na terra da promessa como em terra alheia. Se Abraão, Isaac e Jacó tiveram forças para continuar em frente, por que vocês, que dizem ser filhos de Abraão, estão querendo retroceder, estão querendo voltar atrás? Somente pela fé recebemos a força para caminhar nesse mundo, como eles peregrinaram na terra prometida. Somente pela fé que nós temos coragem, né, de peregrinar, de andar nesse mundo como pessoas que não são daqui, como pessoas que que buscam outra pátria. Terceiro ponto que nós vemos aqui é que pela fé nós contemplamos o futuro. Foi isso que Abraão e os patriarcas viram. Eles contemplaram o futuro, está aí no verso 10, ó. Porque eles peregrinaram na terra da promessa como em terra alheia. Por quê? Verso 10 vai dizer, porque eles aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador. Pela fé eles conseguiram ver a Nova Jerusalém, pela fé eles conseguiram ver o céu, eles peregrinaram na terra ali, mas os olhos deles estavam no céu. E é isso que a fé nos faz, pela fé nós conseguimos contemplar o céu.
Pela fé nós temos força para caminhar, para peregrinar, para andar em direção ao céu. Quarto ponto que nós vemos aqui é que a fé, ela opera milagres. E nós vemos isso no exemplo da concepção de Sara. Verso 11, pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Sara, ela já era, eu não lembro ao certo, mas acredito que Sara já era de 90 anos. Né? Sara era estéril, Sara não poderia ter filho. Ele vai dizer, não obstante o avançado de sua idade, Sara já tinha 90 anos, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então a fé, ela opera milagres. Sara creu que ela poderia ser mãe depois de 90 anos e Deus fez um milagre na vida dela. Ela creu que Deus fez, nessa promessa que Deus fez. Ele continua, por isso também de aliás já amortecido, os seus corpos já estavam amortecidos, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Então a fé, ela opera milagres. E nós vemos isso tanto no exemplo de Sara, que recebeu esse milagre porque creu em Deus, como também no Novo Testamento é cheio de milagres, né, que é pela fé. Jesus curava um aleijado e diz, a sua fé te salvou. A mulher que tinha um fluxo de sangue, a sua fé te salvou. O servo do centurião, que seja feita segundo a sua promessa. A mulher que tinha a filha possessa, que seja feita segundo a sua fé. A filha de Jairo, a fé, sempre fé. Então a fé, ela opera milagres. A grande característica da fé é que a fé, ela opera milagres. Então pela fé, Sara recebeu o poder para ser mãe. Além de ser velha, ela já tinha o corpo amortecido e era estéril. Então Deus fez um milagre. Abraão creu, Sara creu contra a esperança. Ou seja, quando todos os fatores, quando todas as possibilidades, quando todos os fatos eram contrários à crença, eles creram. Quando tudo era contrário, todas as expectativas eram contrário, Deus fez o milagre ali pela fé que eles tiveram. Quinto ponto que nós vemos aqui é que a fé nos leva a desejar algo superior e durável. Verso 13 ao verso 16 diz assim, todos estes, está falando dos heróis da fé, Sara, Abraão, todos os que ele citou anteriormente, todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas. Eles morreram na fé, mas eles não haviam obtido a concretização das promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles morreram contemplando de longe. Tem uma palavra de Calvino muito interessante, eu achei muito interessante quando eu li. Calvino diz que esses patriarcas, esses heróis da fé, eles viam Cristo de longe, de muito longe, como a 1 quilômetro de distância, eles contemplavam Cristo e aquilo deu poder para que eles não retrocedessem, para que eles não voltassem. Eles viram Cristo de longe e pela fé, naquilo que eles estavam contemplando de longe, eles permaneceram fiel até o fim sem retroceder. Mas aí ele diz, qual justificativa nós teremos hoje para depois de ver Cristo, né? Porque nós temos Cristo aqui face a face, nós temos a realidade, o autor fala que eles tinham a sombra, nós temos a realidade. Depois de ver Cristo face a face, como Paulo fala, exposto diante dos nossos olhos, voltarem atrás. Qual a justificativa que nós vamos dar, né, para depois de ver Cristo face a face voltarmos atrás? E era justamente nesse problema que estavam incorrendo os hebreus. Os patriarcas viram Cristo de longe e permaneceram firmes. Os hebreus tinham visto Cristo exposto como crucificado diante deles e estavam querendo retroceder. Ele continua, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Todos aqueles patriarcas, eles sabiam, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles sabiam que eles eram peregrinos e forasteiros. Todos eles ficavam de olho na cidade celestial. Todos eles tinham os olhos no céu. Eles confessavam que eles eram peregrinos. E isso manifesta
que eles procuravam a pátria, como está no verso 14. Aquele confessar deles manifestava que eles procuravam uma pátria, que essa pátria terrena não era suficiente. Aí nós vemos no verso 15 que eles tinham discernimento para entender que a pátria celeste era superior e durável, que de maneira nenhuma eles queriam voltar. Eles desejavam voltar para de onde que eles saíram, dizendo no verso 15, ó, se na verdade se lembrasse daquela de onde saiu, teriam a oportunidade de voltar. Abraão nunca cogitou a hipótese de voltar para o dos caldeus. Jacó nunca cogitou a hipótese de voltar para a casa da sua parentela. Isaac nunca cogitou a hipótese de voltar para o dos caldeus, porque eles contemplavam a cidade que tem fundamentos, porque eles contemplavam a Nova Jerusalém. Todos aqueles que pela fé contemplam a vida eterna nunca vai cogitar a hipótese de voltar para o mundo. Todos aqueles que cogitam essa hipótese de voltar para o mundo era melhor. As festas eram melhor, os amigos eram melhor, a bebedeira era melhor, o dinheiro era melhor. Todos esses eles não vivem pela fé, porque todos aqueles que vivem pela fé, eles não cogitam a hipótese de voltar. Eles não cogitam essa hipótese. E a consequência disso, né, é que Deus não se envergonha daqueles que têm os olhos na eternidade, que buscam essa vida. No verso 16, ó, mas agora aspiram a uma pátria superior, a celeste. Ou seja, eles nunca cogitaram a hipótese de voltar atrás, como os hebreus estavam cogitando. O problema era que os hebreus estavam cogitando a hipótese de voltar atrás. Eles estavam por um fio, já estavam com as malas prontas para voltar para o judaísmo. O autor vai dizer, eles nunca cogitaram essa hipótese de voltar atrás, porque eles esperavam, eles aspiravam por uma pátria superior, a celestial. Porque eles esperavam, porque eles desejavam uma pátria celestial, Deus não se envergonha deles. Deus se envergonha daquele que deseja o mundo, daquele que ama o mundo, daquele que almeja o mundo. Mas todos aqueles que almejam a pátria celestial, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto Deus lhe preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade, Deus não se envergonha daqueles que almejam essa cidade. Deus não tem vergonha de dizer que eu sou o seu Deus. Para uns, Deus se envergonha. Deus não diz que é Deus do ímpio, né? Deus não é Deus do ímpio, mas para aqueles que almejam, que tem esse desejo, Deus não se envergonha de dizer eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. E, além de não se envergonhar, Deus vai mais longe ainda. Deus não se envergonha deles e Deus traz eles para perto. Porque o texto diz que Deus, além de não se envergonhar deles, Deus já preparou um lugar para eles. Deus, portanto, lhes preparou uma cidade. Todos aqueles que vivem, permanecem, andam, caminham pela fé, almeja a pátria celeste, Deus não se envergonha dele. A recompensa daquele que anda pela fé, que professa ser peregrino e forasteiro nessa terra, ele tem a recompensa de Deus, ele tem a cidade celeste preparada para ele. Peregrino, duas figuras que o autor usa, peregrino e forasteiro, é aquela pessoa que está de passagem. O peregrino e o forasteiro, ele não vem para morar. Na época havia pessoas que eram andarilhos, eles eram peregrinos na terra, eles chegavam na cidade, eles estavam naquela cidade apenas por um tempo, eles não moravam ali, eles não tomavam dos costumes, não participavam da cultura, todo mundo olhava para eles e sabia que eles tinham costumes diferentes, que eles participavam de cultura diferente, que eles tinham formas de viver diferente, formas de se vestir diferente, porque eles estavam ali apenas de passagem. A Bíblia diz que nós estamos nesse mundo também apenas de passagem. Nós não estamos aqui para viver o mundo. É por isso que ele diz que Deus não se envergonha deles, porque eles confessam isso. Todos que confessam que estão nesse mundo apenas de passagem, Deus não se envergonha dele, porque Deus já tem o lugar que eles almejam preparado.
Aqui nós vemos um contraste, né? Aqueles que almejam o mundo, Deus se envergonha e não tem nada para eles. Aqueles que almejam a cidade celestial, que são considerados como peregrinos, que consideram ser peregrinos, Deus tem a cidade celestial preparada para ele. Sexto ponto que nós vemos aqui é que a fé, ela expressa confiança. Verso 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, quando Abraão foi posto à prova, a prova de Abraão era que ele oferecesse a Deus o seu filho. Quando Abraão foi posto à prova, Abraão ofereceu Isaque, porque Abraão confiava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Abraão sabia que Deus havia feito a promessa através de Isaque, que em Isaque ele teria uma descendência tão numerosa, e Abraão, pela fé, ele acreditou que Deus poderia ressuscitar Isaque dentre os mortos. O interessante é que antes de Abraão nunca havia havido um relato de que alguém havia ressuscitado dentre os mortos. Não é como nós que temos inúmeros relatos de ressurreição dentre os mortos. Muitas vezes nós nem acreditamos mais, né? E Abraão, que nunca havia ouvido falar que alguém ressuscitou dos mortos, pela fé ele acreditou que Deus ressuscitaria Isaque dentre os mortos. Depois de morto e depois de queimado, Abraão acreditou que Deus ressuscitou, porque o sacrifício que Deus pediu de Isaque era esse. Deus pediu Isaque em holocausto. O holocausto, ele era o cordeiro, o novilho, ele era sacrificado, ele era colocado sobre um altar e era colocado sobre lenha. Eles colocavam fogo e ele era oferecido como sacrifício queimado a Deus. Abraão falou: Deus me pediu isso, mas Deus vai recobrar Isaque dentre os mortos. E o escritor de Hebreus, ele acrescenta um detalhe, ó. No final do verso 19 ele diz: de onde figuradamente também o recobrou. Aqui ele faz uma menção para Cristo, ele faz um paralelo com Cristo. Que Isaque não precisou ser morto e ser oferecido como sacrifício, mas muito tempo depois Deus ia oferecer o seu próprio Isaque, o seu filho unigênito. E esse filho que Deus ofereceria, que era Jesus, ele seria morto e Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Então, eu falo figuradamente, Deus o recobrou dentre os mortos. Está falando de Jesus. Jesus não foi morto pelos nossos pecados e Deus não ressuscitou dentre os mortos. Era o que Abraão esperava que acontecesse com Isaque. Só que não precisou. Pela fé, Deus proveu, né? Deus proverá. Então, pela fé, Abraão acreditava que Deus havia de ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, a fé, ela expressa confiança. Todos aqueles que são da fé têm plena confiança ou confiança plena em Deus. Abraão amou a Deus. Eu estava ouvindo uma pregação de Nicodemos, que ele diz que Abraão, ele amou a Deus sobre todas as coisas. Ele amou a Deus mais do que todas as coisas. Primeiro, Abraão, ele amou a Deus mais do que a casa do seu pai, o conforto do seu pai, da casa do seu pai, mais do que os bens materiais, porque ele, quando Deus chamou, ele abandonou a casa dos seus pais, ele abandonou o conforto dos seus pais e saiu para peregrinar numa terra alheia. Segundo, Abraão amou o seu pai, amou a Deus mais do que o seu próprio pai, porque ele abandonou o seu pai e foi atrás de Deus. Terceiro, Abraão amou mais a Deus do que o seu próprio filho, porque ele ofereceu a Deus o seu próprio filho. Então, Abraão, pela fé, ele amou a Deus. Por isso que ele é considerado o pai da fé, porque ele amou a Deus sobre todas as coisas. E o mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, mas muitas vezes nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Abraão amou. Amou mais do que o conforto, amou mais do que o pai e amou mais do que o próprio filho. Sétimo ponto e último ponto que nós vemos aqui é que a fé, ela expressa certeza.
verso 20 e verso 20 ao verso 22. Aí nós vemos que pela fé, tanto Isaac, Jacó e José, eles tinham plena certeza do futuro. Eles confiavam no futuro, por isso eles agiram de maneira que eles tinham certeza de que a palavra de Deus se cumpriria. Eles abençoaram, eles passaram isso para frente para os seus filhos. O primeiro exemplo que nós temos aí é o exemplo de Isaac. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estava por vir. Nós vemos lá que Isaac, ele tinha uma benção para dar, que era a benção de Abraão, e a benção havia sido prometida para o filho mais moço, mas Isaac insistiu em ir na contramão. Não, a benção eu vou dar para Esaú. Mas nós vemos que não adiantou, a bênção tinha que ser de Jacó e ele teve que dar essa bênção para Jacó para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, pela fé, Isaac sabia que essa bênção tinha que passar para frente, porque era uma promessa de Deus, e a promessa de Deus não falha. Ele foi e abençoou a Jacó e também Esaú. Esaú recebeu a bênção de ser servo. Segundo exemplo que nós temos aqui é o exemplo de Jacó. Pela fé, verso 21, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, estava prestes a morrer, ele abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, ele adorou a Deus. Então ele abençoa Manassés e Efraim e faz de Manassés e Efraim duas nações, e adora a Deus. Ele já velhinho ali, ele encostado no seu bordão, prestes a morrer, ele abençoa os filhos de José e adora a Deus por isso. Ele adora a Deus. Morre adorando a Deus. E o terceiro exemplo que nós vemos aí é o exemplo de José, no verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxito. José, quando ele estava prestes a morrer, ele já fez menção do êxito. O que é o êxito? O êxito é a saída do povo do Egito. Ele já fez menção do êxito dos filhos de Israel, bem como deu ossos contra os seus ossos. Nós vemos lá que José falou exatamente isso. Um dia Deus vai vos libertar daqui do Egito. Deus vai tirar vocês do Egito. E vocês vão levar os meus ossos e sepultar lá no túmulo dos meus pais, lá para Canaã. Então, pela fé, José fez menção do êxito dos filhos de Israel e deu ordem com relação aos seus ossos. Então, o objetivo do autor aqui é demonstrar que os próprios patriarcas, que os próprios judeus, aqueles que eram a base da religião judaica, eles viveram pela fé. Eles viveram pela fé. E que se os hebreus, na verdade, aqui deixassem a fé e voltassem ao judaísmo, eles estariam andando na contramão dos patriarcas. O desejo deles era seguir os passos dos patriarcas, porque eles agradaram a Deus. E o autor aos Hebreus diz, para que vocês sigam nos passos dos patriarcas, vocês precisam perseverar na fé. Vocês precisam continuar na fé. Vocês precisam continuar na certeza. Vocês precisam continuar servindo a Deus. Vocês não podem retroceder, porque aqueles que são da fé não retrocedem, porque a fé é certeza. A fé é certeza. Nós temos certeza. Nós não vivemos naquela possibilidade, Nós que somos cristãos que temos fé, nós não vivemos no e se, O e se der certo, e se não dá certo? Porque a pessoa que não tem fé, ela fica com aquele tiratema, E se eu viver para Deus e não der certo daí para o céu no final? Quem tem fé não tem um e se não der certo na vida dele. Quem não tem fé, deu certo já. Nós já temos certeza no sangue de Jesus Cristo, porque não depende de nós. Todos aqueles que têm fé têm certeza do futuro. Todos nós que temos fé temos certeza que nós vamos entrar na casa do Pai, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus. Todos nós que temos fé temos certeza que os nossos pecados foram perdoados, não porque nós tivemos nós fizemos obras para perdoá-los, mas porque Cristo na cruz Ele cumpriu toda a justiça de Deus e Ele pode perdoar os nossos pecados. Todos nós que temos fé, nós sabemos que nós somos justos diante de Deus. Não porque nós temos justiça própria, porque nós somos bons a ponto de cumprir a lei, mas porque Deus imputou, nos deu a justiça de Cristo, que nos torna justos.
Todos nós que temos fé temos certeza que nós entraremos na vida eterna. E temos certeza que no nome de Jesus os nossos pecados são perdoados. Não há pecado que não possa ser perdoado. O único pecado que não pode ser perdoado é aquele pecado que você não se arrepende. Esse não pode ser perdoado porque você não se arrependeu. Nunca diga, eu faria tudo de novo, porque isso expressa que você não se arrependeu dos seus pecados. A palavra do crente é, se eu pudesse, eu nunca teria feito aquilo. Né? Isso é uma vergonha. Eu me arrependo, eu fico envergonhado. Até agora que eu me lembro, meu rosto queima de vergonha por ter feito tal atrocidade. Então a palavra é essa. Pela fé, nós temos que continuar pela fé e é através da fé que nós não vamos retroceder. Se Deus nos abençoar, no domingo que vem nós vamos ver o exemplo de Moisés. É o exemplo de Moisés? Isso. O exemplo de Moisés, que também foi um dos pilares centrais do judaísmo. O pilar central do judaísmo, quem havia dado a lei para os hebreus, ele, pela fé, foi que ele viveu. Ele abandonou todos o pecado, né, o prazer pecaminoso do Egito para poder sofrer o opróbrio de Cristo. Então, se Deus nos conceder, nós vamos ver o exemplo de Moisés que o autor vai dar no próximo domingo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos, Senhor, no Seu nome. Que todos nós podemos estar, te damos graça de podermos estar reunidos para ouvirmos a Sua palavra mais uma vez, para cultuarmos, oferecer o culto que é devido. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por nos relembrar, Senhor, que a nossa vida nessa terra é pela fé e que sem fé é impossível de Te agradar, porque é necessário que nós nos aproximamos do Senhor, que nós não vemos, mas que temos certeza, porque o Senhor nos dará recompensa se assim nós nos aproximarmos de Ti. Por favor, ó Deus, quebranta os nossos corações de maneira que nós possamos receber a Sua palavra. Nos dá força, Senhor, para que nós possamos perseverar na fé. Eu te peço e te agradeço mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.